Voltando aqui, pessoal, vamos lá? Terminando o tópico, terminamos o tópico interpretação e integração da lei penal. É isso que você precisa saber, tá? Terminamos o tópico 4. O tópico 3, perdão. Vamos lá? Vamos para o nosso tópico agora 4. Nosso tópico 4, nosso quarto assunto do seu edital da Polícia Militar é lei penal no tempo. Gente, está aqui um assunto que o pessoal erra coisas elementares por falta de atenção. Não quero que isso aconteça com vocês, tranquilo? Lei penal no tempo. Vamos lá? Então, o que você tem que saber de lei penal no tempo? Gente, concentra, decora, consigna no seu caderno o que eu vou te dizer aqui, porque o pessoal, eu vejo nas turmas de preparatórios, eles erram coisas elementares quanto à aplicação de lei penal no tempo. Eu não quero que vocês errem isso. Por quê? Eu vou te falar todas as hipóteses possíveis de prova, você vai interpretá-las, você vai entender, você vai fixá-las e você acerta, tá? Não erra a questão de lei penal no tempo por afobamento, por pressa, por não ler e não raciocinar direito o que a questão está te perguntando. Então, vamos lá. 4.1. Tempo do crime. O que a gente vai saber aqui? Quando que se considera-se praticado o crime? Gente, isso aqui é muito legal e é muito fácil. Quanto que é considerado praticado o crime? Qual que é o tempo do crime? Qual que é o momento do crime? É muito tranquilo. É o que consta do artigo 4º do Código Penal. O que consta lá? Conseguindo em seu caderno. Vou ditar para quem não está com vadimeco aí, para quem está sem a legislação. Vamos lá. Artigo 4º do Código Penal. Gente, eu recomendo que você abra uma aba aí, coloque aí no Google aí, 2848, ou coloque esse número, 2848, ou coloque aí Código Penal, que vai aparecer o site do Planalto. Você clica no site do Planalto e vai lá no artigo 4º, para você ir fazendo esse acompanhamento, pelo menos da literalidade dos dispositivos. Abre também a Constituição Federal, mesmo esquema. Vai lá no Google, coloca lá Constituição Federal. Primeiro lá, site do Planalto, lá você vai clicar e vai aparecer a Constituição e vai procurando os dispositivos que nós estamos falando. A leitura da literalidade de lei é de extrema importância, em especial nessa prova da Polícia Militar do Estado de Goiás, tranquilo? Eles vêm com muita questão cópia de lei, então você tem que estar lendo os dispositivos que a gente faz referência. Esse aqui eu vou ditar para você. Coloca aí, artigo 4º do Código Penal. CP é Código Penal, tá? Para quem está iniciando os estudos agora, às vezes fica em dúvida assim, CP, Código Penal, tá? Artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime, já estou ditando, artigo 4º, 2 pontos do Código Penal, abre aspas. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, vírgula, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, vamos lá? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, vírgula, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, tá. Copiou aí? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Gente, o que o Código Penal está nos dizendo? Está nos dizer. Ele está falando que o tempo do crime, o momento do crime, o tempo em que o crime vai ser praticado é no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Olha o exemplo que você entende. O A dispara contra o B. Vamos supor, o A dispara contra o B. Que dia? Vou inventar uma data aleatória. 10/11/2016. Pois bem, o A disparou contra o B nesse dia. O B morre, o resultado morte, o B vem a falecer, o resultado, o B morre vou colocar aqui dia 20/11/2016. Te pergunto, o crime vai ser considerado praticado aqui no momento em que o A disparou 3 tiros contra o B,
no momento da ação ou da omissão, ou vai ser considerado no momento do resultado, no dia em que o B morreu? O crime vai ser considerado praticado no dia 10 do 11 ou no dia 20 do 11? E aí, é isso que você tem que entender. O crime vai ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão. Então você não olha para a data em que o indivíduo morreu, você não olha para a data do ocorrimento do resultado. Você olha para o dia em que ocorreu a ação ou omissão. Se for no homicídio, eu gosto do homicídio porque é bom de você entender isso. Se o A dispara 5 tiros contra o B, nessa data aqui, 10 de 11 de 2016, o dia da ação ou da omissão é esse. O resultado acontece 10 dias depois, dia 20 do 11. O crime é considerado praticado no dia dos disparos, da ação ou da omissão, ou no dia do resultado? Eu já te disse, será considerado praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o tempo do crime, o momento do crime é o dia do resultado? Não. É o dia da ação ou o dia da omissão? Pegaram ou não? Tranquilo? Então, considera-se praticado o crime aqui, ó, dia 10 do 11, no momento da ação ou da omissão. Tranquilo ou não? Professor, e quanto aos menores infratores, como que funciona? Igual, idem. Ou seja, você vai aferir a menoridade no momento da conduta ou no momento do resultado? No momento da conduta. Então, vamos supor o exemplo da menoridade que vocês gostam. O A menor agora, menor infrator, né? Tá aí com 17 anos. O A aqui, ó. O A é o menor infrator, tá? Ele vai atirar contra o B. Ele tá com 17 anos, 11 meses e 28 dias. Ele tá com 17 anos, isso aqui for ruim, né? Vai ficar ruim de entender. Ele tá com 17 anos hoje, na data que ele atira. 11 meses e 28 dias de vida. Ou seja, no dia que o A, menor de idade, menor infrator, disparou contra o B, ele tinha 17 anos, 11 meses e 28 dias. Ou seja, alguns dias depois ele ia completar a maioridade dele. O B morre dia 20 do 11, 10 dias depois. No momento do resultado, esse menor infrator aqui já era maior de idade. Te pergunto, ele responde pelos dispositivos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto menor, ou ele vai responder enquanto maior, imputável pelo Código Penal? A resposta segue a mesma lógica. Ele responde enquanto menor infrator, ele responde pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio. Por quê? Porque se considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento resultado. Que dia foi que o A, menor infrator, disparou contra o B? Dia 10 do 11. Nesse dia ele era maior de idade ou menor de idade? Ele era menor, ele não tinha atingido os 18 anos completos. Então ele vai responder pelo ECA. Ele responde pela prática do crime de homicídio? Não. Ele responde pela prática do ato infracional análogo, semelhante ao crime de homicídio, tá? Menor de idade não comete crime, eles cometem ato infracional, tranquilo? Então assim, ó, quer saber o tempo do crime? O momento em que se considera praticado o crime é o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento resultado. Essa mesma lógica se aplica para verificar se vai incidir as disposições do ECA, ou seja, se responde enquanto menor infrator ou se vai responder por crime do Código Penal. Você olha para o momento da ação ou da omissão, tranquilo? Então no homicídio, o crime é considerado praticado, momento do crime, tempo do crime, no dia que dispara, o A dispara contra o B ou no dia que morre? No dia que dispara, no momento da ação ou da omissão. Tranquilo? Beleza. Entendeu isso, né? Menoridade do mesmo jeito. Tranquilo? Beleza. Tá. O artigo 4º, ou Código Penal, quanto ao tempo do crime, ele adotou a teoria da atividade. Gente, coloque isso aí e presta muita atenção que isso aqui despenca em prova, tá? Quanto ao tempo ou momento do crime, perdão, o Código Penal adotou qual teoria? Do resultado? Mista? Não. Teoria da atividade. Por quê? Porque considera-se, está escrito no seu caderno, né? Considera-se praticado o crime
no momento da ação ou omissão. Então, o Código Penal, quanto ao tempo, quanto ao momento do crime, ele adotou qual teoria? Da atividade. Então, conseguindo isso no seu caderno. Quanto ao tempo do crime, quanto ao momento em que é considerado praticada a infração penal, o Código Penal adotou qual teoria? Teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Tranquilo? Quanto ao tempo do crime, momento do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Essa mesma lógica se aplica para você verificar se o menor, se aquela pessoa com 17 anos, o adolescente, se na hora que ele praticou o crime, ele tinha 17 anos, quando o resultado adveio, ele já era maior, responde pelo ECA. Cometeu o crime? Não, cometeu o ato infracional. Pegou? Beleza, tá? Então, a teoria adotada é a teoria da atividade. Beleza, vamos lá? Tá. Beber uma água aqui, só um minuto. Pois bem, vamos lá. Tempo do crime vocês pegaram. Artigo 4º, considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Código Penal adotou quanto ao tempo do crime a teoria da atividade. O que é o item 2 que a gente vai estudar agora? 4.2, né? Dentro de lei penal no tempo. Sucessão de leis penais. Isso aqui cai muito em prova, tá? O que é essa questão? É a seguinte: quando houver sucessão de lei penal no tempo, houver uma lei, depois vem outra lei, revoga, uma lei é boa, outra lei é ruim, qual lei que vai ser aplicada? Tranquilo? É isso que eu quero que vocês entendam agora. Quando houver uma sucessão de leis penais no tempo, qual que é a lei que vai ser aplicada àquele fato delitivo? Tranquilo? Vamos lá. Sucessão de leis penais no tempo. Tá, vamos lá. Primeiro, regra geral. Qual que é a regra geral? Regra geral é que será aplicada a lei vigente no momento da prática do delito. Vou te montar um esqueminha aqui que vai te ajudar. Tá, regra geral, será aplicada a lei vigente no momento da prática do delito. Professor, o que é isso? Assim, ó. Essa aqui é uma manifestação dessa regra aqui, ó. Tempus regit actum. Tá. Professor, o que é essa regra do tempus regit actum? Nada mais do que a regra geral, que consta lá do artigo 5º, inciso 40 da Constituição, que fala a lei penal não retroagirá. Então, a regra geral é: a lei penal a ser aplicada é a lei vigente no momento da prática do delito. Professor, como que é isso? Olha que simples. Suponha que isso aqui é uma linha do tempo, tá? O indivíduo, aqui vamos supor que a pena do furto aqui fosse de 1 a 4 anos, tá? Que é, inclusive, a pena do furto simples, tá? Essa lei entrou em vigência aqui e tá valendo até aqui. Vamos supor, regra geral. Você quer saber qual que é a lei que vai ser aplicada? Será a lei vigente no momento da prática do delito. Então, vamos lá. Essa lei aqui, ó, ela entrou em vigor. Essa lei que fala que o furto tem pena de 1 a 4 anos, entrou em vigor aqui e foi revogada aqui. Se o indivíduo praticar um fato delituoso aqui, olha que simples, eu quero saber por qual lei ele responde. A regra geral é que ele responde pela lei vigente no momento da prática do crime. Se ele cometer um furto aqui, qual que é a pena do furto dele? É a lei vigente naquele momento. A lei vigente nesse momento aqui era qual? Falava que o furto tinha pena de 1 a 4 anos. Vamos lá. Se outro indivíduo comete um furto aqui, qual que é a regra geral? Você aplica a lei vigente no momento da prática do delito. Qual que é a lei vigente no momento da prática do delito? Aqui. Então ele responde por furto com pena de 1 a 4 anos. Então a regra geral é muito fácil. Você vai ver qual que é a lei vigente no momento da prática do delito e é por essa lei que aquele indivíduo vai responder. Então vamos supor que é o exemplo aí, o furto tem pena de 1 a 4 anos. O cara cometeu o furto, ele responde pela lei vigente naquele momento. Então aqui, ó, regra geral e a regra muito fácil, que é a regra do tempus regit actum. Você verifica qual que é a lei vigente e essa lei que for vigente no momento da prática do delito é ela que será aplicada.
Essa é a regra geral que você tem que saber. Muito tranquilo, tá? Se o cara cometeu mais uma vez o crime aqui, qual que é a lei vigente? Né? Que o furto tinha pena de 1 a 4, então se ele cometeu um furto aqui, então que é fácil, você vê qual que é a lei vigente naquele momento e é por essa lei que ele vai responder. Responderia por furto com pena de 1 a 4 anos. Beleza, tá. Então, regra geral, o cara cometeu o crime, você vê qual que é a lei vigente no momento da prática do crime. Olha que fácil, cometeu o crime hoje, você olha qual que é a lei vigente hoje. É por essa lei que ele responde. Super tranquilo, tá? Segunda regra. Gente, a regra geral é essa. O cara cometeu o crime, você vê qual lei vigente. Ele responde pela lei vigente na data que ele cometeu o crime. E te pergunto, o crime é considerado praticado no dia do resultado? Não. No momento da ação da omissão. A segunda regra, gente, a regra geral é a letra A. A letra B, ela é uma regra geral, mas ela já começa a excepcionar a letra A. Regra geral é a letra A. A letra B, ela é uma regra geral, mas de certa maneira ela já traz uma exceção à letra A. O que a letra B, o que a regra B vai dizer? Vai dizer o seguinte, que a lei penal benéfica retroagirá em benefício do réu. Olha a segunda regra. Vou montar o mesmo esqueminha para você. O que ela fala? Primeira regra, regra geral, regra mais geral de todas. A lei a ser aplicada é a vigente no momento da prática do crime. Regra do tempo reste A. Cometeu o crime hoje, veja a lei vigente hoje, é por essa lei que ele responde. Olha a segunda regra e já chega, começa a trazer uma exceção para a regra geral. O que a segunda regra fala? A lei penal benéfica, a lei penal boa para o réu, ela retroagirá em benefício do réu. Gente, o que é retroagir? Retroagir é a lei voltar no tempo para ser aplicada a um momento anterior à sua vigência. Lembra de retrovisor. Retrovisor, você olha para frente ou para trás? Retrovisor, a gente olha para trás. Retroagir é a lei voltar no tempo para ser aplicada a um momento anterior à sua vigência. Pois bem, olha essa segunda regra, ó. Até agora a gente tem duas regras, né? Ó, mesmo linha do tempo aí, ó. Aqui falava que a pena do furto, tinha uma lei aqui que falava que a pena do furto era de 3 a 8 anos. Essa lei vigeu até 2010. Tá, pois bem, entendi, professor. Aí de 2010 em diante veio outra lei e falou que agora a pena do furto é de 1 a 3 anos. Então antes era de 3 a 8 anos, agora é de 1 a 3. Tá, pois bem. Vamos lá, como que é que você vai matar isso aqui na prova? Ó, o cara cometeu o furto aqui, vai pela regra geral. Cometeu o crime aqui, a gente vai verificar a lei vigente no momento da prática do fato delituoso. Qual que é a lei vigente? Essa aqui. Então ele responderia até então por uma pena de 3 a 8. Vai para a regra B. A lei penal benéfica retroagirá, voltará no tempo para beneficiar o réu. Então a lei penal benéfica ela retroage. Te pergunto, olha aqui, indo para a regra B. Essa lei que diminuiu a pena do furto que esse cara cometeu, ele cometeu um furto aqui, ela é boa ou ela é ruim para o réu? Gente, ela é boa. Ela diminuiu a pena de 3 a 8 para 1 a 3. E aí o que acontece? Entra a regra B. A lei penal benéfica, ela retroage, ela volta no tempo para beneficiar o réu. Então esse carinha que cometeu o furto aqui, ele vai responder com a pena de 3 a 8 ou de 1 a 3? 1 a 3, por conta da segunda regra, que é o seguinte: a lei penal benéfica, ela retroage em benefício do réu, ou seja, ela volta no tempo para ser aplicada a um momento anterior à sua vigência. Pegou ou não? Tá? Então, segunda regra, a lei penal benéfica retroage em benefício do réu. Tranquilo ou não, gente? Professor, o que eu tenho que saber disso aqui? Gente, aqui tem uma questão de literalidade de lei que você tem que saber, tá? Vamos lá. Tá? O que você tem que saber aqui dentro dessa lei penal benéfica? Tá. Você tem que saber o que consta aqui, ó, aqui dentro é importante, você está muito atento à literalidade do artigo 2º do Código Penal. Artigo 2º, parágrafo único, tá? Só confirmando aqui.
artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. O que fala lá? Você vai copiar isso aqui para você lembrar na hora da sua prova. Por quê? Lembrar que a Lei Penal Benéfica retroage é o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, que fala: a lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. Isso aí todo mundo sabe, artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. O que mais que você tem que tomar cuidado? Copia aqui, onde fala que a lei penal benéfica, a literalidade do que consta no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Vou ditar para você, coloca aí, ó. A lei posterior, vírgula, aqui, ó, abre aspas, vai, estou te ditando para você não errar a literalidade de lei, vai. A lei posterior, vírgula, que de qualquer modo favorecer o agente, a lei posterior, vírgula, que de qualquer modo favorecer o agente, vírgula, aplica-se aos fatos anteriores, vírgula, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Vamos lá? Repetindo. A lei penal posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença com trânsito em julgado. O que o artigo 2º, parágrafo único está falando? Ele está falando, ó, a lei penal posterior que beneficia o réu é a qual lei? A lei penal benéfica. Essa lei penal posterior benéfica, ela retroage em benefício do réu. Pô, professor, isso eu já saquei. O que é que esse artigo está te falando que cai muito em prova? A lei penal posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, então ela retroage em benefício do réu. Ainda que esse fato já tenha sido decidido com sentença transitada em julgado. Gente, aqui é o X da questão. A lei penal, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos com sentença transitada em julgado. Gente, o que é esse ainda que decidido por sentença condenatória com trânsito em julgado quer lhe dizer? Ele quer lhe dizer que a lei penal benéfica, ela retroage sempre. Professor, como assim? Não houve trânsito em julgado, a lei penal retroage. Houve trânsito em julgado, a lei penal retroage do mesmo jeito. Então coloca na sua cabeça, a lei penal benéfica, ela retroage com trânsito em julgado, não interessa, ela vai retroagir. E ela também retroage mesmo se não tiver trânsito em julgado. Então ela retroage sempre, tá? O que acontece em prova? O aluno se confunde nessa etapa, ele vai e marca questões que falam assim, ó, a lei penal benéfica só retroage antes do trânsito em julgado. Gente, está errado. A lei penal benéfica, ela retroage em benefício do réu, ainda que já tenha sido decidido aquela situação por sentença condenatória com trânsito em julgado. Então, ela retroage. Já teve trânsito em julgado? Retroage. Não teve trânsito em julgado? Retroage do mesmo jeito. Então, coloca na sua cabeça. A lei penal benéfica, ela retroage sempre. Ah, professor, tem exceção? Tem. Agora eu te falo. Mas, por enquanto, a gente ainda não entrou nas exceções. Estou querendo que você entenda a regra geral do artigo 2º, parágrafo único. A lei penal benéfica retroage. Já teve trânsito em julgado? Retroage? Retroage. Não teve trânsito em julgado? Retroage? Retroage do mesmo jeito, tá? O que eu já vi assertivo em prova que vocês erraram? A lei penal benéfica retroagirá em benefício do réu, desde que decidido por sentença com trânsito em julgado. Gente, certo ou errado? Errado. Não é desde que, porque desde que ele está condicionando retroagir a ter trânsito em julgado. É assim que funciona? Não. Retroage com trânsito em julgado e sem. A expressão, a conjunção utilizada não é desde que, é ainda que. Já cansei de ver eles trocando em prova. O ainda que é o correto, pelo desde que, e aí se torna assertivo errado. Então, a lei penal benéfica, ela retroage, ainda que já tenha se decidido a sentença com trânsito em julgado. Então, retroage sempre. Tem trânsito em julgado, retroage? Retroage. Não tem trânsito em julgado, a lei benéfica retroage? Retroage também. É isso que está falando o artigo 2º, parágrafo único. Se for preciso, dá uma lida nele com atenção. E lembre, a lei penal benéfica retroage sempre. Com trânsito em julgado, retroage. Sem trânsito em julgado, retroage também do mesmo jeito, tá? Beleza. Beber uma água aqui, 1 minuto.
Aqui dentro da Lei Penal Benéfica, eu já quero trabalhar com vocês um instituto do abolício crimes, tá? Professor, o que é esse tal do abolício crimes? Vou trabalhar com vocês, tá? Muito tranquilo. Aqui dentro da Lei Penal Benéfica, eu quero trabalhar com vocês o tal do abolício crimes. Professor, onde eu vou achar esse abolício crime? Você vai achar ele lá no artigo 2º caput do Código Penal. Lá no artigo 2º caput do Código Penal. O que é esse tal de abolício crime? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai colocar, a literalidade da lei, que eu acho que é o mais importante para vocês saberem, tá? Abolício crimes. Vamos consignar o que consta lá no artigo 2º caput do Código Penal. Então aqui, dentro de Lei Penal Benéfica, vou trabalhar com vocês a figura do abolício crimes, tá? Onde está esse abolício crimes? Artigo 2º caput do Código Penal, tá? O que você tem que saber disso aqui? Vamos primeiro para a literalidade da lei, que é o que mais cai na prova de vocês. Vamos lá, coloca aí, artigo 2º caput do Código Penal, 2 pontos. Olha o que está escrito, vou ditar. Artigo 2º caput do Código Penal, vou ditar. Dentro de abolício crimes aqui, você vai colocar assim, ó. O que é que consta do artigo 2º do Código Penal? 2 pontos. Vou ditar, tá? Artigo 2º do Código Penal, vou ditar. Coloca aí porque a literalidade da lei cai muito. Depois eu trago um conceito de abolício crimes para você. Vamos lá. Aqui. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, vírgula, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória, vírgula, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Coloca aí, o que eu ditei para você no artigo 2º, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Por favor, sublinha para mim execução e sublinha para mim efeitos penais. Por quê? O que o artigo 2º está falando? Quando houver abolício crimes, quando uma conduta que era criminosa, ela deixar de ser criminosa, houver a supressão formal e material da conduta anteriormente tida enquanto delituosa, a conduta que era crime não é mais crime, esse crime é abolido, esse crime desaparece, passa a ser uma conduta legal e deixa de ser uma conduta ilegal. Pois bem, quando houver esse abolício crime, cessa a execução da pena e os efeitos penais. Cuidado! Não cessa os efeitos extrapenais ou os efeitos cíveis. O que cessa com abolício crime é os efeitos penais. Professor, o que é abolício crimes que eu ainda não entendi? Eu já entendi que quando houver, nos termos da lei, que fala ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Eu já entendi. Se uma lei fala que um fato não é mais crime, ele vai cessar a execução, quem tiver executado cumprindo a pena, para de cumprir pena. E cessa também os efeitos penais da sentença condenatória. Efeito extrapenal cessa? Não, já te avisei. Beleza, tá. O que é que você pode querer saber aqui ainda? Que você tem que saber. Conceito de abolício crimes. Coloca aí. Conceito de abolício crimes. Coloca aí para mim. Tá. O que é o conceito de abolício crimes? Conceito de abolício crimes. Está aqui embaixo, aqui, ó. Meu espaço está meio apertado, mas dentro de abolício crimes, coloca conceito. O que é abolício crime? Gente, é a abolição do crime. É quando uma conduta que era criminosa, ela deixa de ser criminosa. Então, o que é o conceito de abolício crimes? É a supressão da figura criminosa. É a supressão e desaparecimento, tá? É a supressão da figura criminosa, vírgula. É a supressão da figura criminosa, vírgula, em razão da superveniência de lei descriminalizadora. Em razão da superveniência de lei descriminalizadora, ponto. O que é o tal do abolício crimes?
é a supressão de uma figura criminosa. É quando uma conduta que era criminosa, ela deixa de ser em razão de uma lei que descriminaliza. Ela vem e revoga aquele crime. Aquela conduta não é mais delituosa, tá? O que você tem que saber do abolir crimes? É a abolição do crime. Uma conduta que era criminosa deixa de ser, tá? O que o artigo 2º do Código Penal fala? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, quando a lei abole o crime. Cessando em virtude dela a execução, se o cara estiver preso, sendo executado, cumprindo a pena, ele vai ser solto. E os efeitos penais? Os efeitos extrapenais cessam? Não. Efeito civil não. Só cessa a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Pois bem, entenderam isso. O que eu quero que você entenda e por que eu estou tratando da abolício crimes dentro da lei penal benéfica? Te pergunto. A abolição do crime. Uma conduta que era criminosa e agora deixou de ser criminosa. Gente, isso é uma lei boa ou ruim para o réu? É uma lei boa. Pensa, você praticou uma conduta que hoje é criminosa, posteriormente essa conduta deixa de ser criminosa. O abolício crimes é a lei mais benéfica que tem para o réu. Por que ela é a lei mais benéfica? Porque uma conduta que outrora era criminosa, ela deixa de ser em um momento posterior. Então, a abolício crimes, ela nada mais é que uma lei posterior benéfica, porque você praticou uma conduta aqui que era crime, depois veio uma lei e revogou, não é mais crime. Então, a abolício crimes é a lei mais benéfica que existe para o réu. Então, aplica-se a mesma lógica. Abolício crimes retroage? É óbvio que retroage, entendeu? Abolício crimes vai retroagir em benefício do réu? Vai, porque abolício crimes, que é a abolição do crime, a supressão da figura criminosa, ela nada mais é que uma lei penal o quê? Benéfica. Ela é a melhor lei que existe para o réu. Não tem lei melhor do que abolício crimes. A conduta que ele praticou não é mais crime. Ela é uma lei boa para ele? É. E qual que é a regra sobre a lei penal benéfica? A lei penal benéfica retroagirá. Então te pergunto, o abolício crimes retroagirá? Sim, porque é uma lei penal benéfica. Tranquilo? Então abolício crimes retroage? Retroage porque nada mais é do que uma lei penal benéfica, então retroagirá sim em benefício do réu. Tranquilo? Beleza, era isso, tá? Então, por isso que eu trabalhei abolício crimes dentro da lei penal benéfica. Cuidado, na abolício crimes cessa a execução, se o cara estiver preso, ele é colocado em liberdade, e os efeitos penais. Cessa efeitos extrapenais ou cíveis? Não. Estão conseguindo isso aí também, tá? Abolício crimes nada mais é que uma lei benéfica, e como lei benéfica deverá retroagir. Beleza. Entendi, professor? Tá bom. Então, as regras gerais são essas. Você vai ver a lei vigente no momento da prática da conduta e depois, se tiver uma lei penal posterior e ela for boa, benéfica, ela retroage. E lembra, leia o artigo 2º do Código Penal, tá? E lembra, abolício crimes é uma lei boa? É a melhor lei que tem pro réu. Então, abolício crimes retroage? É óbvio, porque é uma lei benéfica. Pegaram aí ou não? Tranquilo? Tá. O que mais que a gente tem que saber aqui quanto a isso? Tá. Lei penal benéfica. Tranquilo? Entendeu? Tá. Então essas são as regras gerais, tá?